paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o assunto que nós vamos discutir hoje foi sugerido por alguns telespectadores e é uma das maiores curiosidades que nós temos em relação ao Novo Testamento e à vida do apóstolo Paulo. Escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, lá pelas tantas ele confessa que ele tem um problema muito sério, que ele chama de espinho na carne. Ele não diz o que é esse espinho na carne, né? Ele só fala que é algo que funciona como um mensageiro de Satanás para humilhá-lo e tal. Ele orou 3 vezes sobre esse espinho, Deus não quis tirar e avisou: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala que ele se alegra na fraqueza, porque quando ele é fraco, então é que ele se torna forte. Bem, desde que Paulo escreveu aos Coríntios, que todo mundo especula para saber o que é que esse espinho na carne seria. Poderia ser uma doença? Poderia ser algum tipo de problema na pele? Ou então, alguns compêndios de medicina dizem até que Paulo poderia ser epilético, né? Porque a epilepsia era uma doença, até hoje, né, bastante discriminada e extremamente humilhante. Mais ou menos se encaixaria naquilo que Paulo está descrevendo naquele trecho. O fato é que nós não sabemos. E há especulações no sentido de que poderia ser um pecado que Paulo não conseguia vencer. Bom, começamos a entrar num território que nós conhecemos melhor. Pelo menos eu. Provavelmente você também. Fraquezas que nós enfrentamos ao longo da vida e contra as quais nós lutamos e não conseguimos nos desvencilhar. Um vício, no nosso caso, né? Um vício, um mau hábito, ou então pecados secretos e que vão nos acompanhando ao longo da vida. Será que esse tipo de coisa poderia ser classificado como espinho na carne? Afinal de contas, são coisas que, diante de Deus, quando nós oramos e nos prostramos, essas coisas vêm à nossa mente. Como Davi falava, o meu pecado está sempre diante de mim, né? E nos humilham. E nós temos que recorrer à graça e à misericórdia de Deus e percebemos que ainda somos muito falhos e dependentes totalmente do poder do Espírito Santo. Mas pecado, ser um espinho na carne, de Paulo, eu não sei. E como eu tenho o privilégio de apresentar o programa Vejam Só, trouxe quem sabe. Vamos ouvi-los. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje conosco, para conversar a respeito desse assunto, trouxemos o pastor Nilson Fontinelli Piedade. Ele é ministro da Igreja Metodista Livre e um exegeta bastante conhecido, além de expositor bíblico. Paz e graça, reverendo Nilson, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, pastor. Prazer a gente estar aqui novamente em um tema interessante, né? Eu creio que vai ser um debate bem agradável aí. E qual que é a Igreja Metodista Livre que o senhor pastoreia? Pastorei a Igreja Metodista Livre em Vila Bonilha. Fica a zona noroeste de São Paulo, na Rua Santa Romana, número 288, aqui em São Paulo, capital. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, viajando para estar conosco, o pastor Cleverson Pereira do Vale. Ele é ministro da Igreja Batista em Vila Natal, lá em Mogi das Cruzes, igreja que pertence à Convenção Batista Brasileira. Paz e graça, pastor Cleverson, tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Weber, é um prazer estar novamente no programa Vejam Só e estamos aqui para trabalharmos esse assunto e com certeza Deus será glorificado no final desse debate. Parabéns pela eleição, o senhor foi eleito membro da diretoria da Ordem dos Ministros Batistas, não é isso? Exato, estamos lá como terceiro vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, do Estado de São Paulo. E a igreja que o senhor pastoreia, qual é o endereço? A Igreja Batista em Vila Natal, ela está na Rua Desidério Jorge,
1150, Vila Natal, Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Agora, se você não entendeu direito do que nós estamos falando, o Zeca vai explicar direitinho. Fala, Zeca. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui temos um dos textos mais enigmáticos dos escritos do apóstolo Paulo, quando ele fala de um espinho na carne. Ele o chama de mensageiro de Satanás, que tinha um propósito de esbofetear. Muitas explicações são apresentadas. Não sabemos exatamente se Paulo está falando de uma aflição física, espiritual ou emocional, ou ainda algo totalmente diferente. Essa dúvida nunca foi respondida com satisfação. Por conta disso, iremos hoje debater sobre essa questão. Esse espinho na carne, citado por Paulo, poderia ser um pecado? O que temos certeza é: Paulo não estava se referindo a um espinho literal. Ele, muito provavelmente, falou metaforicamente. Algumas das teorias mais populares da interpretação do espinho incluem uma tentação, um problema ocular crônico, malária, enxaquecas, epilepsia e até uma deficiência na fala. Alguns até dizem que o espinho refere-se a uma pessoa, como por exemplo Alexandre, o latoeiro, que fez a Paulo muitos males. Esse texto está lá em 2 Timóteo. Ninguém pode dizer com certeza o que era esse espinho de Paulo, mas foi uma fonte de verdadeira dor na vida do apóstolo, isso sim temos certeza. Paulo nos dá pistas sobre o propósito do espinho. Assim, o objetivo de Deus, ao permitir o espinho na carne, era manter Paulo humilde. Qualquer um que tivesse encontrado Jesus e fosse comissionado pessoalmente por ele, teria a tendência de, em seu estado natural, se tornar orgulhoso. Adicione a isso o fato de que Paulo foi movido pelo Espírito Santo para escrever grande parte do Novo Testamento. Então é fácil ver como Paulo poderia ter se tornado exaltado ou orgulhoso. O apóstolo Paulo buscou o Senhor 3 vezes para que ele removesse dele essa fonte de dor. Ele provavelmente tinha boas razões pelas quais deveria estar livre desse problema. Mas esse problema era uma dor física, espiritual? Qual tipo de problema que o apóstolo Paulo enfrentava? O que era esse espinho que Paulo afirma ter? Será que era um pecado? Vamos debater sobre isso agora. Fique ligado, nós já estamos no ar. O assunto é o espinho na carne do apóstolo Paulo. E nós temos aqui o pastor Cleverson Pereira do Vale, da Igreja Batista, lá em Vila Natal. Na sua primeira fala, pastor Cleverson, o senhor responde como? Esse espinho na carne de Paulo poderia ser um pecado que ele não conseguia vencer? Não, pecado não. Eu entendo que esse espinho na carne é algo que incomodava muito o apóstolo Paulo, a ponto de ele sentir dor. Ele fala que o mensageiro de Satanás o esbofeteava, ele sentia-se humilhado e foi posto esse espinho para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse pelas grandezas das revelações que ele teve há 14 anos atrás. Ele convivia com isso quando ele escreveu esse texto, 2 Coríntios 12, já há 14 anos com esse problema. Mas não era um pecado, era algo que... Há uma série de especulações a respeito desse espinho. Como o senhor mesmo falou na abertura, uns dizem que é epilepsia, outros problemas de visão, outros até... Aliás, o reverendo Augusto Nicodemos, ele cita em uma das suas mensagens que talvez
fosse um remorso do apóstolo Paulo, a lembrança, toda vez que ele lembrava que ele foi um perseguidor dos cristãos, e isso doía muito nele. Mas nós não sabemos o que seria esse espinho, mas não era um pecado, na minha opinião, não. Tá bom, depois a gente vai querer saber por quê. Era algo que não, quando ele sentia essa dor, ele não pecava, ele ficava firme ali, humilde na dele, ele não dava um passo a mais para querer se vangloriar, ok? Então evitava o pecado, mas não o pecado em si, o espinho não. Tá bom. Vamos ver o que o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, pensa disso. Vamos lá. Ok. Eu penso que a ideia, quando Paulo fala o espinho na carne, como também foi falado na abertura, é algo mais assim metafórico, né? No qual ele compara a situação que ele vivia como se fosse um espinho na carne. Eu, pessoalmente, não creio que era nada físico, como também não creio que era algo específico só do apóstolo Paulo. Eu creio que a situação que Paulo passava ilustra muito bem as situações que nós passamos hoje. Agora, no caso de Paulo, né, eu tenho a seguinte posição, que quando ele fala que o espinho na carne, ele era um mensageiro de Satanás, eu pessoalmente creio que é como se houvesse um espírito maligno designado só para criar problemas para Paulo. Então, todos os lugares que Paulo passava, onde ele ia, as perseguições, as situações que ele foi apedrejado, situações que ele foi preso, como que havia um mensageiro de Satanás mesmo só para criar tribulações para que o Paulo desistisse do ministério. Só que aí, quando ele conversa com Deus, Deus diz para ele, não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, a minha visão é que não era o físico, não era um pecado de Paulo, mas que era, sim, as situações que ele passava, no caso dele, produzido, sim, por uma ação maligna para tentar impedi-lo, né? O tentador, de alguma maneira, tentando fazê-lo desistir da obra que ele tinha. Né? Mas eu tenho algum posicionamento que realmente isso tem muito a ver com o que nós vivemos hoje. E que no decorrer do debate a gente vai conversando. Tá bom. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Vamos lá para a nossa enquete, ela está no facebook.com/programa Vejam Só. Em sua opinião, tá? O espinho na carne de Paulo poderia ser um pecado? Poderia ser um pecado? Se poderia, responde assim. Se você fala de jeito nenhum, aí você responde não. Tá? Vamos ver qual vai ser o resultado parcial, né? Lá no fim da nossa gravação. E anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você ligar amanhã no horário comercial e se informar sobre os cursos que a Agrade está oferecendo. 0 operadora 11 3115 0819 3150819, você liga lá e diz onde você mora. A Agrade está presente no Brasil inteiro e no Brasil inteiro tem unidades da Agrade com o curso bíblico. Todas as unidades têm o curso bíblico. Esse curso é tranquilo. Outros cursos vai depender do lugar onde você mora, tá bom? Tem curso de música, de canto, de gestão eclesiástica, inglês e espanhol usando a Bíblia, curso de história da igreja, cursos com embasamento filosófico, teológico, curso de Bíblia, curso de teologia, curso de escatologia, curso de Romanos, né? Um livro destacado da Bíblia, curso de Apocalipse também tem. Enfim, você se informa direitinho lá, tá? 0 operadora 11 3115 0819. E se você apreciou o nosso trabalho, convido você a visitar o nosso blog. Tem novidades lá, tá? Tem eu estou gravando vídeos para leigos, não para teólogos, bem curtinhos, explicando os 5 pontos do calvinismo que o Jimmy Swaggart chamava de as 5 maiores mentiras do inferno, né? E acho que eu já gravei 3 ou 4, não lembro agora, mas dá uma conferida lá, ebercocarelli.blogspot.com.br. Não tenho nada sobre o espinho na carne de Paulo ainda, mas conforme for o resultado do debate aqui, eu acho que eu vou querer dar meu pitaco também. Eu não sei por que vocês não estão inclinados a ver que podia ser uma tentação onipresente. Eu me inclino nessa direção aí. Podia ser alguma coisa que o Paulo não conseguia vencer e ele lutava, e não conseguia vencer e ele lutava. Vamos lá agora para o quadro mais bacana do programa, mais legal, que é o Vejam Só,
quem assiste ao Vejam Só. Bacana porque é você que estrela, né? Basta você fazer a sua foto ou o seu vídeo, de preferência o vídeo, porque aí a gente vai ver você e vai ouvir você. Qual é o seu recado para o Vejam Só, né? Que tema você gostaria que nós abordássemos? Tem alguma sugestão, alguma crítica? Faça o vídeo, as instruções estão no Facebook. Ou então bate uma foto, posta lá no Facebook, identifica quem está aparecendo na foto. E no vídeo também, tá? Só que no vídeo você tem que falar, né? Ó, eu sou fulano de tal, da cidade tal, né? Enfim, se quiser falar a igreja também pode, viu? Fique à vontade. Tem presente, a gente vai sortear no fim do mês aí um presentinho para quem participar. Então é só postar no Facebook. Vamos lá. Em Porto Velho, Rondônia, nós temos o Marcos Dione, né? Olha que foto bacana que ele bateu. Puxa vida, ficou bacana, viu, o Marcos? Parabéns aí pelo selfie. Ficou muito jóia mesmo. E um abraço ao povo de Porto Velho. Nunca estive em Rondônia, mas quem sabe um dia Deus prepara, né? Vamos para Poá, na Grande São Paulo. Nós temos o Nelson Júnior em Poá, município que fica encostado aqui na capital paulista. Obrigado, Nelson. Um convite para você vir assistir ao vivo a gravação, só combinar com o Rafael. Em Barueri, outro município limítrofe, né? Tá bem pertinho aqui de São Paulo, o Wagner Fernandes, que também recebe o nosso convite para estar aqui com a gente na gravação. E quem vai receber outro convite é o Tony e o filho Samuel, né? Que moram aqui na capital paulista. Tony e Samuel. Samuel só pode assistir junto com o papai, viu, Samuel? Você não tem idade ainda para assistir o Vejam Só, mas que o papai pode. E pode vir aqui também. E lá em Eunápolis, na Bahia, a Viviane Meira, essa linda jovem, é a nossa telespectadora. Um ósculo santo para Viviane, o povo de Eunápolis, na Bahia, estado do Brasil, em que eu ainda não estive. Quem sabe um dia, né? Vamos lá. Pastor Cleverson Pereira do Vale, o senhor cravou que não pode ser um pecado, nem uma tentação onipresente lá, atormentando o apóstolo. Por quê? Por acaso ele era santo? Não, não é que ele era santo, reverendo Weber. É que o texto não dá margem para especular a questão como pecado. A Bíblia fala que Paulo, logo no início do capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, paraíso, e teve uma grande revelação. Ele mesmo relata isso há 14 anos atrás. E quando ele fala do espinho da carne, ele fala que isso foi posto, esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para que ele não se exaltasse. Então, esse espinho na carne não pode ser um pecado, porque ele impedia Paulo de falhar, nesse sentido. Toda vez que Paulo queria ser alguém que ele não era, crescer a bola, ficar inchado, achar que é o tal, ele sentia algo que incomodava, doía, machucava esse espinho na carne. Então, ele não falhava. É por isso que eu afirmo que não era um pecado. O senhor concorda, reverendo? Então, eu concordo com o pastor, assim, mas queria fazer algumas considerações, no sentido assim, eu não creio que esse espinho na carne foi colocado especificamente para produzir no Paulo essa atitude ou essa reação de submissão. Eu penso que nós temos que separar aí duas coisas, porque normalmente quando nós vemos o texto, nós ligamos o espinho na carne com as fraquezas que Paulo fala. Ué, não é? Então, mas aí que é a questão, eu não posso pegar a situação de Paulo, porque eu estou especificando que isso é um caso de Paulo só, e não é de Paulo. Todos nós temos as nossas fraquezas, só que fraquezas não são pecados. Também nós costumamos ligar fraqueza a pecado, que eu acho que leva alguém a ler o texto e chegar à conclusão e dizer, olha, poderia ser um pecado de Paulo. Fraqueza é a nossa limitação humana. E então, o que eu percebo assim, que aquelas perseguições que o Paulo tinha, todas aquelas situações, elas mostravam ao Paulo que ele era limitado, que ele tinha seu limite humano e que humanamente Paulo não conseguiria fazer a obra. Só que o que produzia aquelas perseguições na vida de Paulo?
era um mensageiro de Satanás, que lá no grego seria um anjo de Satanás. Então, realmente, eu creio que é um ser pessoal ali. Ele produzia essa perseguição. O Paulo sofria com essas perseguições e ele compara um espinho na carne. Disse, é terrível como se fosse um espinho na carne. Só que daí, quando ele vai conversar com Deus, o que Deus está tratando com ele? Que Deus não pôs espinho na carne para que o Paulo ficasse assim. O que Deus está mostrando é que isso é com todo ser humano. Quando eu percebo a minha fraqueza, quando eu percebo o meu limite, quando eu percebo que eu não sou Deus, então é nesse momento que realmente Deus vai trabalhar através da minha vida. Então eu percebo que ali a gente tem que destrinchar, né, entre o que é o espinho na carne e o que é a fraqueza. A fraqueza todos nós temos. Agora, o meu espinho na carne pode ser diferente do Paulo, mas em todos nós, as dificuldades que nós passamos, elas nos levam a percebermos que nós não somos deuses e que as nossas fraquezas realmente mostram que é nessa hora que eu tenho que deixar ele se manifestar, porque eu não consigo nada. É assim que eu vejo. Bom, vamos lá. Nós temos algumas opiniões aqui. Deixa eu colocar logo de cara a primeira, publicada no nosso Facebook. O Clécio Nascimento diz assim: muitas explicações têm sido apresentadas, que Paulo está se referindo a uma aflição física, espiritual ou emocional. A natureza exata do espinho de Paulo na carne é incerta. Há provavelmente uma boa razão porque não sabemos. Deus provavelmente queria que a dificuldade de Paulo fosse descrita em termos gerais, para que o princípio da graça de Deus pudesse ser aplicado a qualquer dificuldade que enfrentássemos. Então, mas seguindo a ideia do Clécio e que vocês estão colocando, pastor Cleverson, depois do reverendo Nilson, se não era uma tentação, se não era um pecado, não haveria problema nenhum de Paulo dizer o que era. Olha, essa situação aqui, assim, assada, que me deixa. Mas, por ser algo constrangedor, fica omitido. Eu estou entendendo, segundo a sua lógica, reverendo Heber, que o Paulo estava escondendo, segundo a sua opinião, o problema para que ele não ficasse envergonhado. É nesse sentido que o senhor está falando. Eu não vejo por aí. Eu vejo que o que o apóstolo Paulo está querendo passar para nós é que Deus estava por trás de tudo. Apesar do mensageiro de Satanás esbofetear o apóstolo Paulo a ponto de humilhá-lo, Deus estava por trás de tudo. A exemplo do que ele permitiu Satanás fazer com Jó, Deus também permitiu Satanás fazer com Paulo. Ele usa o diabo nas realizações dos seus propósitos. O propósito de Deus era trabalhar o caráter de Paulo para que ele se tornasse humilde, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse. Mas não é algo que ele estava escondendo do seu público, da igreja de Corinto. Ele não tinha nada a esconder, apenas ele fala, esse espinho na carne, algo que me incomoda. Toda vez que eu quero crescer, vem esse espinho na carne, esse incômodo por parte de Deus, usando o mensageiro de Satanás, para que eu fique tranquilo na minha, dizendo, Deus é Deus e eu sou ninguém, eu dependo de Deus. Na sua opinião, era o quê? O espinho na carne? Na minha opinião, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não diz com certeza, afirmar com clareza o que a Bíblia não diz com certeza. Tem várias especulações, mas eu caminho junto com o reverendo Nicodemos, no sentido de que ele ficava muito triste toda vez que ele lembrava daquilo que ele fez com os cristãos, seria aquele peso de consciência, aquela situação de remorso. Mas ainda é especulação, não tenho uma opinião formada ainda, mas eu me inclino a isso, a um remorso. O que o senhor acha dessa especulação? Ela foi explorada no filme Paulo, Apóstolo. Então, eu penso ser difícil pensar assim, a minha maneira, como pastor, foi uma especulação, por algumas razões. Eu penso que o próprio apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas antigas passaram, já se fez tudo novo. É o próprio apóstolo Paulo que vai falar que o pecado não tem mais domínio sobre nós, lá no finalzinho do capítulo 6 de Romanos. Então, eu penso que para o apóstolo Paulo, a questão do passado é uma questão resolvida, ele não fica preso ao passado. Então, por isso que eu penso que Paulo ele não acredita que seja um pecado,
porque o pecado não tem mais domínio, como também não creio que seja uma questão de um remorso, passar alguma situação assim, porque ele diz que se está em Cristo, as coisas antigas já passaram. Ele mesmo fala que nós temos que pensar nas coisas hoje que são respeitáveis, coisas que vêm de Deus e não mais a nossa velha vida. Em várias epístolas ele fala isso a eles. Então eu penso, na minha maneira de ver, que realmente não é nenhuma dessas hipóteses. Para mim é muito claro quando Paulo chega lá no versículo 10 do 2 Coríntios 12, né, que a gente está discutindo, no versículo 10, quando ele fala que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então, para mim, o espinho na carne que ele está dizendo é a situação que ele vive nessa dificuldade. Então, o espinho na carne não é nem o espírito maligno que eu falei que produz. Ele produz essas perseguições, ele produz essas angústias. Então, por amor a Cristo, Paulo está passando por tudo isso. Isso é o espinho na carne, é esse sofrimento que ele está sofrendo por causa do Evangelho. Então, para mim, quando ele chega aqui no versículo 10, ele deixa claro o que seria, então, esse espinho na carne. Tá. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para o irmão, né? Ok. Sobre essa questão do sofrimento, tá bom? Ok. Vamos ver a outra opinião do nosso telespectador, o Fábio. Ele diz assim: esse espinho era acusações que Paulo sofria. Ele era atordoado com seu passado de perseguição e morte dos cristãos. Sempre lançava nele o serviço prestado ao reinado não messiânico, bem como toda a sua obra, que eram terríveis. O Fábio está invocando o argumento do reverendo Nicodemos, que é a linha usada pelos produtores do filme, né? Sobre Paulo, que era ele era atormentado por recordações, né? Não é que ele sentia culpa, não é isso, mas as recordações, ele estava dormindo, por exemplo, sonhava com as cenas medonhas que ele perpetrou contra crianças, mulheres. Isso trazia incômodo para ele, dores, ele ficava muito incomodado com isso. Então, ele chama isso de espinho na carne. Mas aí como é que o senhor, né? Porque o reverendo Fontenelle falou assim, mas o próprio Paulo é usado por Deus para dizer que o passado não conta mais. Sim. A questão do passado não conta mais. Ele está salvo, está tranquilo, está garantido, tem o futuro eterno dele garantido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas esse caso específico é um caso que Deus estava tratando de Paulo. E olha que o tratamento demorou 14 anos. Ele não revelou isso a ninguém. Após 14 anos que ele revela o que ele estava sofrendo já há 14 anos. É um tratamento de Deus na vida dele para manter Paulo como um servo humilde e não alguém achando que é mais do que qualquer outra pessoa. Esse espinho estava há 14 anos, na sua opinião também, reverendo, ou não? Eu penso que esse espinho, não digo específico em 14, mas acho que durante todo esse tempo que o Paulo estava no ministério, as perseguições vieram sobre ele. A partir do momento que ele está à frente, né, do trabalho missionário, realmente esse espírito maligno veio para perturbá-lo. O diabo tem esse poder? De perturbar, sim, como ele tenta fazer situações para nos afligir, para nos perseguir. Todos nós convivemos com isso. Agora, eu não creio que ele possa tocar em mim. Isso é diferente. Mas eu creio que ele pode criar situações para tentar me intimidar, para tentar fazer com que eu sofra algum tipo de medo, de angústia. Por isso que nós temos que aprender a não ficar olhando as circunstâncias que estão em torno de nós, né? Eu tenho falado muito ultimamente que a gente precisa aprender a olhar para Jesus, e Jesus está dentro de mim. Eu tenho que olhar muito mais para aquilo que está dentro de mim e para aquilo que está fora. Porque o inimigo, ele cria situações externas para realmente criar um medo, uma tortura, uma pressão, ou situações desse tipo. Então, mas tudo bem. O inimigo está cercando o apóstolo Paulo, criando um monte de obstáculos. É isso que você está fazendo, né? Falando, criando desafios. Pois bem, era só Paulo expulsar o inimigo em nome de Jesus, e o diabo ia embora, o demônio ia embora. Então, aí que eu creio que entra a questão. Aí eu vou colocar duas coisas que eu acho que é interessante, pastor. Primeiro delas, eu penso que quando Deus fala para o Paulo, a minha graça te basta, porque o Paulo estava pedindo para Deus, eu aprendo o seguinte, que toda obra do inimigo, toda obra de Satanás, eu não preciso pedir para Deus tirar. A graça que ele colocou em mim, a presença de Cristo em mim, ela é suficiente para que eu vença. E há situações que eu vou repreender o inimigo e ele vai sair. Há situações que eu sei que o inimigo vai continuar agindo fora.
Se eu chegar e estar alguém ali com um espírito maligno, eu posso expulsar ele e vai embora. Mas tem situações que o inimigo está agindo que eu sei que essa batalha vai continuar. Mas eu sei que a graça que está em mim ela é suficiente, então eu não preciso pedir para Deus. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, que aí seria o segundo ponto, que eu penso que o Paulo até ele não queria chamar tanto atenção para o pecado, para o espinho na carne. Eu penso que ele contou isso para chegar naquilo que eu creio que é importante para todos nós entendermos. Que ele mostra que o que Deus ensinou a ele, o que Deus está ensinando a cada um de nós, é que nós somos fracos, que nós somos limitados e que nós não podemos. Eu costumo sempre fazer uma colocação, acho que num dos debates aqui anteriores até eu coloquei essa situação. 1 Coríntios 15, lá quando Paulo trata sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, depois ele fala o primeiro Adão e o último Adão. Nós costumamos falar segundo Adão. Paulo fala que o pecado entrou pelo primeiro Adão e veio o último Adão, que é Cristo. Depois ele fala que o primeiro homem é terreno, o segundo homem é celestial. Muitas vezes nós confundimos e achamos que os primeiros são os mesmos. Eu entendo assim, que o primeiro Adão realmente foi por onde entrou o pecado no mundo, o Adão lá no Éden. Mas o último Adão foi Cristo. A minha história de Adão encerrou em Jesus. Só que aí, essa criatura agora que nasceu em Cristo, que nasceu de novo, ele é o primeiro homem. Agora já não está falando de Adão, agora é um primeiro homem que é terreno. Só que esse homem terreno é limitado. Então Deus sabe que eu, com a minha limitação humana, com a minha fraqueza humana, eu não vou conseguir viver a vida cristã. Até tem uma situação que eu acho muito legal do Mike Wells. Ele é um escritor, né, conhecido no meio evangélico. Penso que os telespectadores podem buscar, tem muito material legal dele. Ele diz que a vida cristã não é difícil de viver, a vida cristã é impossível de viver. Nenhum de nós conseguimos viver a vida cristã. Então, o que Deus fez? Sabendo que eu não consigo viver a vida cristã, porque eu tenho o meu limite, aí é que Cristo veio habitar em mim através do Espírito Santo, que é o homem celestial que veio habitar em mim, e aí eu sou essa nova criatura. O Adão era só terreno. Eu não. Eu sou terreno e tem algo divino em mim, tem Cristo em mim, que é exatamente para que eu viva. Aí eu chego, então, concluir essa fala aqui, aí eu chego nesse ponto onde eu entendo que Paulo está chamando a atenção para a fraqueza. O ser humano, se ele quiser fazer no conhecimento dele, na força dele, por mais que ele queira fazer o certo, nós somos fracos. E o sofrimento, as dificuldades que nós passamos, elas mostram isso, que nós não conseguimos. Então, é nesse momento que eu tenho que olhar que a graça de Deus é que realmente me dá condições de fazer. Então, eu penso que o foco de Paulo nesse texto é chamar atenção para isso. Nas fraquezas, no meu limite humano, naquilo que eu vejo que eu sou limitado, é nessa hora que eu fico feliz, porque eu sei que Cristo está habitando em mim e Ele consegue fazer através de mim. O senhor concorda? Sim, é interessante que Paulo não incomoda mais o Senhor. Ele pede 3 vezes e acaba. Não preciso mais. Ele entende, olha, a minha graça te basta. A graça dele basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo fala, estou satisfeito com a resposta. Eu não preciso mais pedir para o Senhor tirar esse espinho. Eu vou conviver com ele, entendendo que o Senhor está trabalhando através da minha vida. Concordo plenamente. Bom, a gente vai dar uma parada no tema, porque nós temos um vídeo, né? Eu não sei quem mandou, não sei se a pessoa se identificou, não, né? Dessa vez vocês checaram, a pessoa não se identificou mesmo, não vou passar vergonha aqui, então tá. Porque da última vez que eu falei isso, passei uma vergonha danada. Então, toda vez que você fizer o vídeo, você começa o vídeo dizendo assim, olha, paz e graça, eu sou fulano de tal lugar, se você quiser você pode dizer da igreja tal, e eu queria dar o seguinte recado. Aí você dá o seu recado, tá bom? Até para que a gente possa identificar depois no sorteio e vai que você ganha, né, o presente. Então vamos lá, vamos ver o vídeo de hoje, que eu não sei de quem é e nem o que diz. A paz do Senhor, reverendo Heber, e a toda a programação, todo o elenco do Vejam Só. Desde já quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e fazer uma sugestão de tema. O tema que eu quero sugerir é Ezequiel 38 e 39 de Gog e Magog. Queria fazer a seguinte pergunta: a guerra de Gog e Magog será antes ou depois do arrebatamento da igreja? Aí queria pautar, reverendo Heber, um forte abraço, fica na paz, Deus te abençoe por esse grande programa de grande audiência. Valeu, irmão desconhecido, né? Então, ó, você vê as sugestões que vêm, na elaboração das pautas, a gente tenta, vou abrir meu coração aqui agora, né? A gente tenta diversificar os temas,
para não ficar sempre falando ou de predestinação e livre-arbítrio ou de amilenismo e pré-milenismo, né? Escatologia. Então, como o de hoje, nós estamos falando sobre um texto obscuro, né? Ou pelo menos misterioso, do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que seria esse tal espinho na carne. Mas é difícil, porque as sugestões, a maioria das sugestões que vêm, quase todas, né? De cada 10, 8, ou giram em torno da doutrina da eleição e da salvação, ou em torno da escatologia, né? E Gog e Magog é um tema da escatologia, e nós estamos com dificuldade para pautar, porque todo mundo fala que Gog e Magog é a mesma coisa, né? Então, como é que eu vou fazer um debate aqui se os dois debatedores identificam Gog e Magog com as mesmas nações que um presidente americano chamava de Império do Mal? Eu tenho meu pé atrás com isso, mas como eu não entendo dessas coisas, né? Então eu vou respeitar aí o dia que a gente conseguir um debatedor que pense que Gog e Magog é diferente, né? Aí a gente vai... Se bem que a sugestão do irmão, ele quer saber quando é que vai se dar essa guerra, né? Se antes ou depois do arrebatamento e tal. Bom, a gente vai estudar, tá bom, irmão? Vamos... Vamos lá, vamos para o programa. Vejam só que hoje está conversando, discutindo, debatendo qual seria o espinho na carne de que fala o apóstolo Paulo. Poderia ser um pecado que ele não conseguia vencer? Então, pastor Cleverson, o senhor tem dito que pecado não podia ser porque ele... na verdade, não entendi muito bem o seu ponto de vista ainda, né? Por que eu entendo que pode ser um pecado sistemático, que ele não conseguia vencer? Lutava e não conseguia vencer. Porque seria a situação ideal. Ele era apóstolo, ele foi o cara que mais pregou para os gentios, ele escreveu o Novo Testamento, ele sistematizou a doutrina cristã. Quando ele olhava para os outros 11 de Jesus, ele estava a quilômetros e quilômetros à frente deles em termos de revelação e tal, como ele fala inclusive nesse mesmo texto, revelação que ele recebeu direto de Deus lá no céu. Aí o diabo podia chegar, meu amigo, mas e aquela situação ali e tal? Aí ele, caía. Pode ser. Bem, isso é algo hipotético, né? Não, é lógico. Não, mas Quem sou eu para acusar Paulo? Eu não entendo assim, reverendo Heber. Eu entendo que é o contrário disso. A minha defesa é que esse espinho na carne vinha para evitar uma queda. Porque se ele inchasse, inflasse, ele estaria pecando. Quem tem que ser exaltado é Deus, não o homem. O homem tem que ser humilde. E se ele se exaltasse, se ensoberbecesse, como diz o texto, ele estaria pecando. Então, esse espinho na carne era algo proposital de Deus para mostrar para Paulo, olha, quem é grande sou eu, não você. Você é um ser humano dependente de mim, mas eu sou Deus, eu sou o Senhor, você não é nada sem mim. Então, era a maneira de Deus manter Paulo humilde através da dor e do sofrimento. Então, mas que coisa mais humilhante do que uma falha? O senhor está insistindo nessa falha, então, que eu não vejo aqui, eu não vejo, claro, no texto, uma falha de Paulo, um pecado. Aliás, o tema é este, né? O espinho na carne. Paulo poderia ser um pecado? Não, não poderia, porque era algo que o evitava a cair em tentação, a cair no pecado. Ora, se evitava a queda de Sim. Paulo, então por que ele orou 3 vezes para afastar? Paulo queria cair? Paulo não queria cair, então, Paulo não queria ser incomodado, Paulo sentia, o espinho é algo que machuca, claro. O espinho é algo que dói, o espinho é algo que incomoda. Paulo, quando ele fala que esse mensageiro de Satanás o esbofeteava, colocava ele numa situação humilhante, isso ele não queria. Quem quer ser humilhado? Quem quer sofredor? Ninguém, eu também não quero. Por isso que Paulo ora, Senhor, tira isso de mim, mas Deus não tirou. Falou, a minha graça te basta. E para o senhor é um demônio. Eu creio que
problema é o espinho na carne, mas um demônio produzia situações. Mas vou pegar um exemplo aqui que eu acho que é interessante para a gente pensar. Primeiro, vamos lembrar que Paulo era um cidadão romano. Né? Ele fala que é um cidadão romano, já de nascimento e tal. O apóstolo Paulo ele foi açoitado pelos judeus, assim como ele foi açoitado pelos romanos. Agora, olha só. Seria muito simples para o apóstolo Paulo, entre os judeus, o apóstolo Paulo simplesmente denunciá-los para os romanos e eles vão ser mortos ou crucificados porque eles açoitaram um cidadão romano. Agora, Filipos. Agora, o que Paulo fez? Ele suportou essa dor, esse sofrimento, ele teria direito, humanamente, então, podemos dizer, Paulo tinha uma força humana. Ele tinha a lei do lado dele, ele tinha o conhecimento da lei, ele poderia usar dessa força humana que ele tinha, dos recursos que ele tinha, para se ver livre da perseguição que ele teve dos judeus, quando o açoitaram. Era só denunciar, eles iam ser crucificados. Mas por que ele não fez isso? Porque ele sabia que ele precisava levá-los a Cristo e não levá-los à morte, à condenação física por situação assim. Então, olha, vê o que eu percebo aí. Essa perseguição que o Paulo teve, o inimigo vai exatamente numa área para provocar o Paulo. Você tem direito, você conhece a lei, você é cidadão romano, manda todo mundo para pagar o crime que cometeram. Mas o Paulo abre mão disso e aí o Paulo diz, não, eu prefiro, em vez de ser forte, eu sou fraco, porque é na fraqueza que eu vejo o poder de Deus. Então, o Paulo abriu mão de um direito seu, de uma força humana, de um recurso humano, e ele se fez fraco, né, no sentido de liberar de tudo que ele tinha para que realmente pudesse, de alguma maneira, os judeus serem alcançados pelo Evangelho. Quer dizer, ele não usou recursos humanos, mas ele deixou que o Senhor operasse. É assim que eu vejo essa questão da fraqueza. Tá, tudo bem. A gente vai saber lá no céu. Acho que vamos saber, não sei. O Misael Oliveira, ele publicou no Facebook o seguinte: Paulo diz que vinha um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. Acredito que mensageiro de Satanás não tem a ver com pecado, até porque Paulo diz a fim de não envaidecer. Era só uma espécie de incômodo, algo assim, né? Tá bom. Então era uma fraqueza. Só é muito. Quem quer se incomodar dessa forma, né? Por que causava dor, sofrimento. O senhor não acha que era uma doença e nem ele acha que era uma doença. Por quê? Olha, eu não entendo como uma doença que impedia o apóstolo Paulo de realizar a tarefa missionária. Tanto é que ele escreveu 13 epístolas, ele viajou por muitos lugares. Se fosse uma doença, ele estaria debilitado, ficaria dando uma casa. Então, eu não vejo como uma doença. Talvez problema de visão. Doença, ué. É uma doença também, mas não que impossibilitasse ele de agir. Mas é uma especulação isso. Eu creio na situação do remorso mesmo. Mas talvez problema de visão, mas é um problema muito mais grave assim, que deixasse ele de cama, não. E por que o senhor não entende que possa ser uma doença? Aquilo que eu citei, até pelo versículo 10 do mesmo texto, que ele diz que sente prazer nas injúrias, nas perseguições. Então, eu penso que o foco dele ali não é a doença, mas sim os problemas. Para mim, ele deixa claro ali essa questão. E a questão do pecado, eu volto ainda a bater nessa tecla, pastor. Eu acho que é importante, isso é muito sutil, às vezes, a diferença. Eu não vejo fraqueza como pecado. Para mim, pecado é uma coisa, fraqueza é outra. Pecado tem aquele que não está seguindo o Senhor, que não está ouvindo o Senhor, o que não é do Senhor, ele comete pecado. Agora, a fraqueza, ela faz parte de todo ser humano. Nós somos fracos. Nós, como seres humanos, somos limitados. Então, a fraqueza de Paulo, para mim, não é problema o termo fraqueza. O que eu percebo ali, que fraqueza para ele é onde Deus está mostrando que ele não é Deus. O que aconteceu lá no Éden? Qual foi a tentação da serpente para Adão e Eva? Vocês serão deuses. Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que nós podemos tudo, que nós conhecemos tudo. Então, o senhor usa a palavra fraqueza como sinônimo de fragilidade. Fragilidade humana, mas não de pecado. Os sereis deuses. Então, aí, até você falou que ia perguntar um pouco sobre o sofrimento, né? O que eu penso do sofrimento? Eu penso que o sofrimento do mundo, Deus permite que nós passemos por ele, até para mostrar que nós não somos deuses. Porque foi essa a tentação no Éden. Vocês serão deuses se vocês tomarem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus permite que passemos para mostrar que não somos deuses. E aí me chama a atenção uma outra coisa, se me permite falar, que eu tenho pensado muito esses dias.
que eu vai entrar nisso aqui. Muitas vezes eu estou fazendo coisas que são boas, coisas de bem, eu posso muitas vezes estar ensinando coisas de Deus, buscar um conhecimento de Deus, só que muitas vezes isso que eu estou fazendo não é o que agrada a Deus. Como assim? Porque lá na árvore, nós tínhamos a árvore da vida e tinha a árvore do bem e do mal. Então a árvore não é só do mal, a árvore é do bem. Então tem muita gente fazendo o bem e querendo fazer o bem e fazendo o bem para Deus, só que é um bem humano, é ele fazendo. Ele querendo fazer. E muitas vezes Deus tem que mostrar que eu não consigo, que nem o bem eu vou ter condições de fazer, eu dependo dele para tudo. Então, a ideia em si, para mim, da fraqueza, é essa ideia da limitação humana. E Deus tem que mostrar que nós não somos Deus. O homem tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e hoje ele faz o bem achando que está do lado de Deus. Nem sempre, eu posso estar usando o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus tem que mostrar que eu sou limitado. Então, o fruto que me contaminou não me leva a fazer só o mal. Também o bem. Eu posso fazer o bem que me desvia de Deus, é isso? O bem que seria uma pretensão humana, uma soberba humana de achar que decide a vida, de achar que eu consigo saber tomar decisões, né? Que eu posso. Eu não preciso de ninguém, só de mim. Exato. Mesmo fazendo o bem, a pessoa fala, eu sou autossuficiente. Não é assim. Quem dependemos de Deus. Lúcio escreveu, o espinho pode ser uma prova na vida de Paulo, como Alexandre o Latoeiro, que, segundo Paulo, lhe causou muitos males. Ixi, mas aí o Alexandre é só um exemplo. O que não faltava para Paulo era inimigo, né? Adversário, traíra. Gente, ele tinha né? Ele estava cercado dessas coisas todas. Tá. O Paulo Henrique Carminati, ele escreveu o seguinte, eu pulei o Paulo, né? Creio que poderia ser uma doença, o espinho na carne de Paulo, pois como Lucas andava com ele, pois era médico, ajudava no seu tratamento. Tá aí, ó, viu? Olha lá. Médico amado. Por que era médico amado? Né? Porque dava atestado para faltar nos cultos. Até interessante, posso comentar? Até interessante que algumas pessoas defendem, principalmente que Paulo tinha um problema de visão, né? Que era um problema de visão, e pega o texto quando ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo, né? E que sempre, eu até vi isso em seminário, sala de aula, o pessoal dizia, Paulo tinha uma doença, um problema de visão, e esse era o espinho na carne dele. E por isso ele diz que com grandes letras vos escrevo. Eu sempre gosto de lembrar o pessoal que por mais inteligente que Paulo fosse, por mais culto que fosse, escrever era uma arte, era um trabalho que não era para qualquer pessoa. Então, como o pessoal andava falsificando documentos dizendo que era de Paulo, Paulo fazia só a abertura e o final. Então, o resto do texto no documento era dele. Então, como ele não tinha habilidade de escrever, vamos dizer, alguma expressão que o pessoal usa no interior, seriam os garranchos de Paulo. E é isso que ele quis dizer para o povo. Vede que sou eu mesmo, vede com que grandes letras vos escrevi, que era só para fechar e dizer que o conteúdo que estava entre a abertura e o final do documento era a fala dele. Tá, mas numa das epístolas, que agora não vou lembrar qual é, Gálatas ou Filipenses, acho que é Gálatas. Gálatas 6:11. Paulo fala assim, não, logo no começo da carta, ele fala que ele conheceu aqueles irmãos em grande fraqueza e que foi socorrido por eles. Na verdade, ele ficou mais tempo lá por causa de uma enfermidade. Ele confessa isso. Gálatas 4:14-15. É isso? E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós, ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, Gálatas 4:14-15, é esse? O senhor está citando? Eu acho que sim. E aí ele fala que se vocês pudessem, eles me dariam até os olhos de vocês. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecer-os a mim. Viu? Ele fala que ele estava doente, que era uma tribulação do corpo, que ele foi socorrido por aqueles irmãos e ainda fala dos olhos. Era uma conjuntivite aqui. Nós não sabemos o que era, mas não tem nada a ver com espinho na carne. Como que não? Mesmo esse texto de Gálatas, eu não relaciono ele com o espinho da carne, 2 Coríntios 12. Lê de novo, por favor, pastor. Certo. Ele fala uma tribulação que me impediu e tal. Era um incômodo no momento momentâneo, mas nas é um texto vistas. muito parecido
Por isso que alguns argumentam que poderia ser problema de visão à luz desse texto e também de Gálatas 6:11, né, que diz assim: vede com que grandes letras, que ele acabou falando agora, e esse aqui o capítulo 4, verso 15. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunho de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Quer dizer, neste momento, ele estava passando algum tipo de dificuldade de visão, por isso que ele fala dessa forma: vocês seriam tão bons comigo que poderiam arrancar os olhos e dar a mim. Vamos lá. A Mari, ela escreve o seguinte: a culpa é algo que incomoda, assim como um espinho na carne. Sempre tocamos nele. Assim eram as lembranças do apóstolo Paulo quando perseguia e matava os cristãos. E Estevão, que foi apedrejado em sua frente. E Satanás, ele é acusador, nos faz lembrar do passado. Mas Jesus disse: a minha graça te é o suficiente. Bom, o reverendo Fontinelli já rejeitou essa ideia da culpa, porque o Paulo é o cara que mais fala do perdão, da graça, de sermos nova criatura, o passado não importa mais. Eu creio que sim. Embora Paulo fala assim, que Jesus veio salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Do qual ele era o principal. Era o principal. Ele sempre lembra isso. Então, ele sempre lembra que eu sou o principal pecador. Sim. Então, a culpa estava lá sim. O sentimento é uma coisa é eu saber o que eu fiz, outra coisa é eu conviver com isso. Né? Porque se é uma coisa que o próprio Senhor fazendo de nós é curar, restaurar. Isso faz parte da salvação. A palavra salvação em si, ela mostra. O salmista já dizia lá no Antigo Testamento: Deus tira a minha alma do inferno. Ou seja, Deus tira a nossa alma dessa situação de inferno. Lembrando, reverendo Emer, que eu não estou afirmando que era um remorso. Eu sou inclinado a dar um pequeno apreço a essa interpretação, mas não é a minha oficial. Eu não tenho ainda definido que o espinho na carne para mim é isso, mas eu aprecio essa interpretação aí, ok? Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Cretolândia. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. Na sua opinião, o que era esse espinho que Paulo tinha na carne? Eis a questão. Teologicamente, não dá para falar com esse espinho na carne. A gente se questiona, né? Tem questionamento acerca se fosse uma dificuldade visual, algum problema de enfermidade, alguma luta que ele tivesse, mas na Bíblia não tem base bíblica para a gente falar qual é o espinho na carne. Dificuldades do tentação, sei lá, coisas desse tipo. Esse espinho é ruim, é difícil se superar, só com muita... Está muito envolvido com Deus, senão não consegue superar, entendeu? Eu acho que é isso. Acredito que para ele relatar é porque era algo que incomodava muito, então pode ser um pecado ou uma enfermidade mesmo que atrapalhasse a vida dele, né? Viu? Tá vendo? Poderia fazer só uma colocação. Aquele texto foi citado em Gálatas 4, 14, que posto na minha enfermidade na carne, que até você usou como exemplo, se a gente for ver lá no original, a palavra enfermidade em si ali, na verdade, ele está falando a minha fraqueza humana, a minha fraqueza física. Os tradutores colocaram enfermidade, talvez já induzido por aquela ideia de que Paulo tinha uma enfermidade quando fala com os Gálatas. Mas a palavra asteneia em si lá no grego, ela está dando a ideia de uma fraqueza, uma debilidade física humana, mas não exatamente uma enfermidade. E enfermidade não é fraqueza, ô reverendo? Então, fraqueza no sentido limite. Fragilidade. Fragilidade. Eu acho que esse é o termo que a gente, para diferenciar a fragilidade. Essa fraqueza é uma fragilidade nossa. Então, mas olha, nós não abordamos um aspecto que, assim, não aprofundamos um aspecto que Paulo fala, que esse bendito espinho na carne, esse bendito mensageiro de Satanás, o esbofeteia na face. Essa é uma frase muito forte. No sentido de humilhá-lo, né? Humilha, me derruba, me deixa para baixo. Poxa, me esbofeteia na face, né? Aí eu volto àquilo que eu citei há pouco. Perseguição, né? Ele era um judeu, mas cidadão romano. Ele poderia nitidamente, quando for açoitado pelos judeus, tomar uma posição. Então, quer dizer, o inimigo estava provocando ele exatamente naquilo que ele tinha direito humano. E ele abriu mão. Isso é um esbofetear na face. Uma perseguição que dizia, você vai ficar igual fizeram com Jesus. Se és Deus, desce daí da cruz. Se é filho de Deus, desce. Estava esbofeteando Jesus na carne. Na cara também, dizendo para Jesus, desce daí também. É a mesma coisa, foi feito com Paulo. Bom, o Haroldo Adão,
Ele diz assim: eu vejo esse versículo como a do paralítico. Deus a curou, mas mandou carregar a sua cruz para que não esquecesse o milagre. E Saulo, por perseguir o povo de Deus, matou muitos. Deus deixou um sinal para que ele lembrasse dos males que cometeu. O paralítico não carregou cruz, não, irmão. No máximo a cama. Né? No máximo a cama. Que Jesus manda o paralítico lá de Betesda, né? Carregar a cama. E também o de Cafarnaum, de Marcos 2. Não precisa nem ficar para o fim do culto. Pega a cama e vai embora. E o cara pegou a cama e foi embora e não ficou nem para o fim do culto. Eu acho que ele mostra exatamente o milagre que aconteceu e não que ele levou alguma sequela do milagre. Pois é. Bom, só uma coisa aqui, ô reverendo, que eu preciso que o senhor explique. Porque o senhor falou que esse espinho na carne era para mostrar que Paulo não podia tudo, que ele não era Deus, não sei o quê. Mas é de Paulo a frase, tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E aí? Então volta, quando ele diz que o homem terreno, a nova criatura é o homem terreno que recebeu o homem celestial. Então, nós só podemos as coisas em Cristo, que está em nós. Aonde está a minha força? Está em Cristo. A fragilidade que nós falamos, a fraqueza, é o homem sem Jesus. Aliás, mas Cristo em mim é a minha força. Aliás, naquele texto, que é Filipenses 4, ele fala tudo que ele sofreu, as perseguições e tal, tinha abundância, ele fala, eu sei passar fome, mas sei também o que é ter abundância, tudo posso. Tanto para o bem quanto para o mal, naquele que me fortalece. É esse sentido que Paulo fala em Filipenses 4:13. Bom, se você quiser, você pode continuar esse debate com os nossos irmãos. Posso mandar um abraço rápido? Manda. Eu estou acompanhado hoje com os meus 2 diáconos, o irmão José Mauro e o irmão Gerson, presidente do Corpo Diaconal, o irmão Gerson. Quero agradecer a presença de vocês e um abraço a toda a Igreja Batista em Vila Natal, minha família, minha esposa e minha filha. E quem quiser falar com o pastor Cleverson, o contato dele, assim como do reverendo Nilson, está publicado no Facebook. Vamos ver o resultado parcial da enquete? 69% disseram que não pode ser pecado, não. Olha lá, mas 31% disseram, olha os xerifes de plantão aí, né, atrás do pecado ali. A gente se vê no próximo Vejam Só.